e falar um pouco de rinoplastia. Então, a Maria tem um nariz lindo, não precisa de grandes coisas, mas só mostrando quais são os pontos que a gente avalia quando o paciente vem para consulta de rinoplastia. Primeira coisa é perguntar se ele respira bem. Eu gosto muito de fazer um teste, sabendo se ele tá. Respira, Maria. Solta. E eu faço esse teste nas duas narinas, sabendo se ele tem um fluxo aéreo de ar interessante, espontâneo e efetivo nas narinas. E aí sim passo a avaliar o nariz em relação à face dela como um todo. Se ele tem proporção com o queixo, com as maçãs do rosto, com a distância entre os olhos. Então isso é muito importante. Sentindo essa harmonia facial global, aí sim eu vou avaliar o nariz como um todo. Eu gosto muito de avaliar de cima para baixo, então eu vejo o dorso, se ele tem uma forma interessante, se ele é reto, levemente arqueado. No nariz feminino é aceitável essa proposta. A relação do dorso com a ponta, ele pode seguir a mesma linha com a ponta ou a ponta ser um pouquinho mais elevada do que o dorso, é aceitável. O que não dá é para o dorso ser muito mais alto que a ponta, que aí já é aquele nariz de corcunda ou com giba. O ângulo entre o nariz e o lábio, que se chama ângulo nasolabial, ele é extremamente importante. Ele pode ter entre 90 a 115 graus em determinadas mulheres, que é um nariz um pouquinho mais arrebitado. Tem rosto que comporta esse perfil de nariz, tem rostos que não. Então não tem problema nenhum no nariz também com um ângulo um pouquinho menor que 90 graus, se tiver em harmonia com a face da paciente. Sorrir. Então, quando sorri, a dinâmica nasal, se essa ponta cai demais, se ela não cai ou se estaticamente ela já está muito caída, também é importante. Vira aqui de frente. Quando a gente olha de frente, a abertura das narinas, elas têm uma medida que tem que ser semelhante à distância entre os olhos. Então, se ela for muito maior que essa distância, ela está muito larga e pode precisar sim ser reduzida. Da mesma forma, a visão de base do nariz, que forma o famoso triângulo nasal, que é essa região, é isso que ele precisa ter, a forma em triângulo, não pode ser com essa ponta muito larga, nem quadrada, e sim um aspecto harmônico do triângulo da base nasal. Então, esses são os principais parâmetros que a gente avalia numa consulta de rinoplastia no pré-operatório.